Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, hoje um pouquinho mais tarde, estava envolvida lá nos preparativos para a entrevista com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no Roda Viva, mas agora está aqui com a gente. Oi, Vera, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite, Nadédia, e a todos. Sim, o assunto começa a semana como terminou, né, Carol? Boa noite, Vera. Pois é, a expectativa grande por essa entrevista, Vera, até porque hoje teve reunião do diretório do PT, continua grande a pressão sobre o Banco Central, né? Teve um entendimento para que a crítica não fosse pessoal ao Roberto Campos Neto, mas uma cobrança sobre a taxa de juros e o Banco Central. Exato. Houve essa reunião do diretório, a primeira desde que o presidente Lula assumiu. Vai tratar de outras questões também, deverá haver outras resoluções a respeito de outros assuntos, mas a primeira aprovada foi justamente uma em que as bancadas petistas da Câmara e do Senado foram orientadas a fazer um pedido de convocação do presidente do Banco Central para que ele preste esclarecimentos sobre o motivo de manter os juros tão altos. Essa convocação tem que passar ainda pelas duas casas, não é tão simples assim aprovar uma convocação para que ele deponha, mas isso poderá, por exemplo, ser convertido num convite, não é algo tão inimaginável que se faça um convite para que a autoridade monetária explique a política monetária no Congresso, uma vez que foi justamente o Congresso que aprovou a autonomia do BC, tem defendido a manutenção da autonomia do BC, e é normal que essas reuniões aconteçam com alguma regularidade para que se preste contas. Então, eu acredito que não vai haver grande problema com isso, mas o gesto, né, Carol, o gesto do PT é um gesto de manter a animosidade em alta e manter a fritura sobre o presidente do BC. Inclusive, a declaração da presidente Gleice Hoffmann foi na linha de se pode dar uma entrevista ao Roda Viva, também pode prestar esclarecimentos ao Congresso. Entrevista também é um meio de transparência, de prestar esclarecimento à sociedade, assim como ele foi convidado a vir ao programa, outros integrantes da equipe econômica podem fazê-lo, já se ouviu e toda a imprensa ouve economistas de outros matizes. O André Lara Rezende esteve ontem no Canal Livre. Enfim, esse debate é um debate salutar, importante para a sociedade que seja feito. Eu não acredito que não vá haver uma grande crise para que o presidente do Banco Central vá até o Congresso dar explicações. Lembrando que a ata do Copom já traz explicações sobre o motivo da manutenção da taxa de juros e que em nenhum país do mundo é uma decisão discricionária e monocrática do presidente da autoridade monetária baixar os juros numa canetada. Isso se faz justamente numa diretoria colegiada. A diretoria do Copom é formada pelo presidente mais 8 diretores e as decisões de política monetária têm sido dadas por ampla maioria, quando não por unanimidade, muitas delas por unanimidade. Então, só trocar o presidente do BC também não levaria a uma redução na canetada da taxa de juros. É por isso que esse debate está um tanto enviesado, porque ele foi muito politizado e nisso o presidente Lula contribuiu para que ele ficasse muito politizado. E agora que a orientação do governo é para que justamente o presidente tire o pé dessas cobranças, se concentre em outros assuntos, deixe a poeira baixar, até porque tem reunião do Conselho Monetário Nacional, isso já virou uma correia de transmissão no partido do presidente, nos outros partidos da base, principalmente os partidos de esquerda, e vai continuar acalorado esse debate. Então, para o ministro da Fazenda conseguir trazer o assunto de volta para os termos técnicos em que ele deve ser tratado, ou seja, discussões entre ele e o presidente do Banco Central, entre o CMN, que é formado pela ministra Simone Tebet e pelo presidente do Banco Central, isso vai levar um tempo, porque agora já atingiu a cena política e vai continuar politizado por um tempo. Não chegando no ponto, né, Vera, de o PT ou de aliados do presidente defenderem abertamente um fora Campos Neto, já mantém um pouco o caminho um pouco mais ameno, assim, né, menos percalços
para conseguir fazer essa convocação, esse convite. Provavelmente ele vai ao Congresso. Deverá ir até para tentar justamente baixar essa temperatura. Manifestação na frente do Banco Central, feita pelo partido do presidente da República, é uma coisa bastante inusitada, né? Bastante inusitada, porque isso só gera marola na economia, acaba pressionando o mercado, e aí os petistas odeiam que se fale no mercado, mas é o que acontece. O mercado ele não se move também por geração espontânea, ele se move pelo que acontece, e uma manifestação capitaneada pelo partido do presidente na porta da sede do BC no Rio de Janeiro, por fora, Campos Neto, me parece uma coisa de centro acadêmico e não de um partido que quer ter governabilidade no Congresso, que precisa aprovar uma reforma tributária, que vai precisar aprovar um novo marco tributário. Então, eu acho, marco fiscal, desculpa. Então, eu acho que está na hora também de o PT entender que tem uma missão econômica que não é nada simples, que é muito mais complexa do que Lula 1 e 2, mais complexa até do que o primeiro governo da Dilma, similar ao que a própria Dilma deixou para ela mesma em 2015, que é juros altos, emprego aí ameaçado, crescimento ameaçado, e que se for para fazer política econômica na base da política estudantil, a tendência a dar errado é bem grande. O Vera, ainda falando nessa questão do marco fiscal, o BNDES está querendo discutir marco fiscal. A Luiz Mercadante, que preside o banco, diz que deve produzir conteúdo sobre isso, realizar um seminário, mas diz ele que não pretende competir com o Ministério da Fazenda. Mas rola um boi na linha ali, né? Porque o Fernando Haddad está tocando esse marco fiscal. Isso criou um grande ruído, de verdade, e se tentou dissipar o ruído com a assessoria do BNDES, mandando um áudio do Haddad, como ele dissesse que está tudo bem, e que foi tudo feito de comum acordo, Carol. Mas nos bastidores não é isso que se diz na equipe do Ministério da Fazenda. Criou, sim, um grande ruído, até porque tem um prazo para a apresentação desse marco fiscal, e o BNDES, apresentando uma proposta antes, desvia o foco para essa proposta e, eventualmente, ela pode ter pontos de conflito com o que venha a ser apresentado pelo Ministério da Fazenda. Até porque, apesar de serem do mesmo partido, Fernando Haddad e Aloysio Mercadante não pensam economia da mesma maneira e não pensam a política fiscal da mesma maneira. O presidente da República tem de arbitrar nesse caso, porque ele nomeou um ministro da Fazenda, nomeou como ministro da Fazenda alguém que ele diz ser da sua extrema confiança, a quem ele é muito grato, que é o Fernando Haddad, e, na verdade, no primeiro mês e pouco de governo, ele já sofreu várias derrotas. Uma delas na questão da tributação dos combustíveis, dos tributos federais. Ele defendeu que aquilo acabasse e foi vencido por uma decisão do próprio PT, que tinha à frente a Gleice Hoffmann e o próprio Aloysio Mercadante. E a outra foi justamente essa questão sobre o Banco Central. O Haddad não queria fazer um debate público e político a esse efeito. Ele estava conversando com o Roberto Campos Neto em privado, eles estavam se entendendo, e aí o debate enveredou para esse lado político. E agora, a discussão da substituição do teto de gastos por um novo marco, também ela for engolida por uma disputa partidária, esse governo vai estar comprando uma terceira frente de desgaste em matéria econômica, algo que ele não pode se dar ao luxo. Não é um governo que tem 80% de aprovação e não é que a economia esteja bombando e crescendo, pelo contrário. Então, qualquer passo em falso é lido como uma desancoragem de expectativa e leva justamente aquilo que o governo não quer, que a expectativa de inflação aumente e que, com isso, os juros futuros também aumentem, e isso reduz a margem do Banco Central atuar, faz o contrário do que o Lula quer. Então, é preciso entender um pouquinho de economia antes de fazer tanta lambança assim quanto o PT resolveu fazer, criando crises por ele próprio que não são nem criadas pela oposição. Vera, teve outra notícia importante hoje. A AGU pediu condenação definitiva para os envolvidos, tanto pessoas físicas quanto empresas, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.
É um pedido bem forte e bastante rápido, então isso reforça aquilo que a gente vem falando desde a ocorrência dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, de que nesse caso estava todo mundo na mesma página, irmanado no sentido de que a punição tem de ser rápida e tem de ser exemplar para que não se repitam atos daquela gravidade. Então, a AGU pediu na Justiça Federal do DF condenação de 54 pessoas físicas, 3 empresas, além de uma associação e um sindicato que estão acusados de alguma maneira financiar aqueles atos de depredação do dia 8. Tem nomes ali de empresários ligados ao bolsonarismo, de ex-candidatos bolsonaristas. A lista é bem eloquente e nela constam pessoas que já eram investigadas anteriormente nos atos antidemocráticos ali e que já tiveram várias ligações com o Bolsonaro, com ministros do Bolsonaro ao longo do governo passado. Então agora as impressões digitais dos bolsonaristas vão começar a aparecer de uma maneira mais clara com esses pedidos de condenação e a Justiça deverá seguir a mesma linha da AGU, julgamento rápido e com tendência à condenação. Música de hoje, vou contemplar os ouvintes, Vera. Muita gente aqui fazendo piada com a história dos OVNIs, né? Que estão sendo abatidos lá nos Estados Unidos e no Canadá. Tem gente que levou a sério, virou teoria da conspiração, mas tem muito meme, né? Falando dos OVNIs. Imagina se o marciano chegar no Brasil. O OVNI nem passa aqui pelo Brasil, passa longe. O marciano chegando aqui... Tanto estar focada nesse assunto e não pude, porque é perturbador de verdade. Ainda mais para quem está assistindo The Last of Us, para quem está vivendo, né? Um mundo tão distópico, é meio bizarro o que está acontecendo. Não, como se não bastasse o noticiário surreal que a gente tem tido nos últimos anos, agora eu dei essa nota a sério, né? A Casa Branca informando que não há indício de atividade extraterrestre. Estou me sentindo Orson Welles ao contrário. Não descartava, né? Ou seja, tá bizarro real. Tá bizarro real. Aí alguns ouvintes sugeriram Alô, Alô, Marciano, outros o disco voador da Rita Lee. Vamos ver o que o Matheus separou aí pra gente. Da minha janela vejo uma luz brilhando no céu da terra. É azul, é azul. Não é avião, não é estrela. Aquela é a luz de um disco voador. Disco voador. Maravilhosa. Rita Lee. Gostam dela. A Rita é a nossa ufóloga oficial. Vamos perguntar para ela o que está acontecendo. Premonitória. Tem o Alô, Alô, Marciano. Acho que essa é a versão do Coelis. Vamos ouvir. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. É difícil explicar para o Marciano o que está acontecendo aqui. Eles vão meter o pé rapidinho. Beijo, Vera. Com o Marciano. Beijo, gente. Ótimo jornal para vocês e até amanhã em horário normal. Beijo. Até. Down, 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 high society.